O que impede você de avançar para uma máxima performance? Posso te dizer que na maioria dos casos é por não saber quais habilidades você precisa desenvolver. Agora não pense que são habilidades técnicas, porque isso vai ser diferente para cada uma das situações. Um programador de alta performance, por exemplo, precisará dominar códigos complexos, algoritmos, precisão lógica e uma capacidade de concentração. Já um gerente de vendas, ele terá que dominar demandas de liderança, negociação, comunicação estratégica e gestão de equipes, além de gestão de metas. Porém, um conjunto de habilidades são comuns a esses profissionais que buscam a sua melhor versão. Fica comigo até o final desse vídeo, que você vai aprender quais são essas habilidades em comum a todo profissional que atingiram sua máxima performance. Eu sou Gil, mentor de alta performance, e eu te ajudo a fazer mais em menos tempo. Pensa comigo aqui, ó. Para só aqui agora, nesse momento, e pensa comigo. Quando você olha para os competidores das Olimpíadas, e eu gosto de fazer essa comparação porque a gente, a gente não tem noção do tanto que um competidor olímpico ele busca performar no seu máximo, né? A gente não tem muito essa noção e a gente acha que é impossível sei lá, para quem está tentando, né, buscar isso, tentando ser um campeão olímpico, né? Todos os atletas ali são de elite. E quando a gente olha para isso e pensa assim, nossa, mas todos ali são de elite? Todos são de elite. Eles passaram por processos, eles passaram por seletivas, eles passaram por uma pancada de coisa para chegar onde eles chegaram. Mas por que somente alguns vão acabar se tornando campeões olímpicos? É um ou outro. Não são todos que vão conquistar uma medalha olímpica. Isso é reservado para poucas pessoas. E é aqui que mora uma diferença, porque vai além da competência técnica, certo? Porque as pessoas, quando você olha para um campeão olímpico, você vê que a qualidade técnica das pessoas é muito alta. Todos eles têm uma qualidade técnica muito boa, mas existe uma força emocional por trás que sustenta os momentos mais críticos dessas pessoas. Quando o talento ali já não vai adiantar, o talento por si só ele não vai bastar. O talento é importante, a dedicação é importante, mas só ela ali não vai bastar. E é exatamente da mesma maneira que funciona na sua vida profissional. Existem aquelas habilidades que vão te sustentar. E essas habilidades, elas não surgem da noite para o dia. Elas são aprendidas, elas são construídas. E você só consegue melhorar essas habilidades treinando, exatamente. Exatamente. Se você parou nesses pouquinhos segundos aí e pensou, você só consegue conquistar essas habilidades treinando. E mesmo que você falhe no sentido de falhar várias vezes, né? Você vai falhar muitas vezes. Então chega de enrolação, pega seu papel, pega sua caneta, escreve aí 5 habilidades que vão fazer você chegar no próximo nível. Capacidade de suportar o tédio. Exatamente. Isso é bom, hein? O discurso padrão hoje é você ser motivado, você ser entusiasmado, você ser apaixonado, né? Esse é o discurso padrãozinho hoje, né? Mas isso é muito superficial. Isso está ali na superficialidade. O que poucas pessoas falam é e quando você não está motivado? E quando você não quer fazer as coisas? Quando você quer ficar só na cama, dormindo, deitado e olhando para o teto? Né? Se bem que não dá para você ficar dormindo e olhando para o teto, né? Então, enfim. E quando isso acontece? Quando a rotina vai exigir de você que você fique horas e horas fazendo tarefas monótonas, quando aquele progresso que você gostaria de ter não vem, aquilo ali parece lento demais, você está ali travado, né? Quando você precisa fazer, ou quando você precisa refazer planos que deram errado, né? Você começou a fazer um negócio, deu um negócio errado, tem que fazer, é chato, mas tem que ser feito. Então, o que acontece nesses casos? Né? A verdadeira alta performance ela exige uma capacidade de você suportar tédio, de você continuar executando as coisas, mesmo que você não tenha aquele prazer imediato, aquele prazer que você sente quando você consegue alguma coisa. Né? Imagina quando você consegue um resultado, nossa, consegui um resultado, yes, né? E tudo mais. Então, quando você consegue um resultado, você tem aquela força de dentro de, nossa, é por aqui que eu tenho que continuar. Mas quando ele não vem, o que você faz? Você continua batalhando. É claro, você vai ter que ter um momento que você vai enxergar ali para talvez seja necessário mudar de rota, mas
é continuar insistindo. E pensa só, se a gente for olhar para os atletas, né? Imagina aquele atleta que tem que ficar repetindo o movimento 1 milhão de vezes, né? Sei lá, ginástica olímpica lá, o cara que tem que ficar na argola ou fazer os mortais. Quantos mortais, quantas vezes eles ensaiaram aquilo ali, quantas vezes eles repetiram aquele mesmo movimento? Foram inúmeras vezes, inúmeras vezes. E eu tenho quase certeza, você pode até procurar aí, mas não foi agradável. Não é agradável. E aí, quando você suporta e persiste nesse trabalho, você traz essa maturidade profissional, essa maturidade emocional, beleza? Então, suportar o tédio. Próximo, a leitura ou percepção do ambiente. Isso aqui é importante, porque você entender onde você está inserido. O profissional de alta performance, ele desenvolve a capacidade de refinar o ambiente, refinar a leitura de ler o ambiente. Refinar a leitura de ler o ambiente foi errado, né? Então, o profissional ele tem essa capacidade de refinada de ler o ambiente. Era isso que eu queria dizer. O profissional de alta performance ele desenvolve uma capacidade refinada de ler o ambiente. O que é isso, né? Nossa, o que é isso? Refinado de ler o ambiente? Não entendi. É perceber além do óbvio. É entender que existem regras ali que elas não estão no papel, elas não estão escritas, né? E aí você ajusta o discurso conforme o contexto e antecipa movimentos e acaba evitando surpresas. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu trabalhava numa empresa que começaram algumas movimentações, né, de pessoas mudando de cargo, pessoas sendo mandadas embora. Aquilo ali era um sinal. Era um sinal que a empresa estava prestes a fazer uma mudança estrutural muito grande. E eu vivi isso, não foi só em uma empresa não, foram em várias, tá? Então, esses movimentos eles começam a serem feitos. E quando eles começam a serem feitos, o que você tem que fazer como um profissional de alta performance? Você tem que tentar se posicionar em ou você não será atingido por essa mudança, ou você tem um plano de escape dessa mudança, que seja, por exemplo, sei lá, vamos supor que seu cargo ele vai sumir, né? Só que você não sabe disso, você só vai saber disso no dia, né, que seu cargo sumir, digamos assim. Então, isso tem que você ler o ambiente te ajuda a antecipar movimentações e se preparar, principalmente emocionalmente, para essas movimentações ou evitar surpresas mesmo, né? E aí, além disso, né, além desse exemplo que eu dei, você entende e ajusta discurso, ajusta contexto, né? Ajusta contexto não, contexto não tem como você ajustar, mas você ajusta como você vai falar. E aqui não é abandonar valores ou princípios, não, não é isso, mas é conhecer bem o público que você está falando. Você não fala com o pessoal de fábrica, né, de chão de fábrica, da mesma forma que você fala com os executivos, diretores. Você não tem como, porque é diferente. As pessoas elas têm uma recepção da mensagem de uma forma diferente, tá? Então, ler o ambiente é muito importante. Ela envolve, né, essa leitura, ela envolve inteligência emocional para que você possa entender ali o que as pessoas estão como as pessoas estão se comportando, o próprio conhecimento humano, né, a percepção política. E aqui eu não estou falando política do dia a dia, essas coisas, não, eu estou falando política em relação aos cargos mesmo, à empresa no geral, né? Existe uma política na empresa, existe uma hierarquia para ser seguida. Então, a percepção política é importante. E, sobretudo, né, você entender que você não controla tudo, você não controla as coisas em geral que acontecem. E aí, você pode, né, tomar as suas ações para se antecipar aquilo, né? Então, às vezes a gente tem esse comportamento, uma certa falta de humildade, né? Querer controlar tudo. E quando alguma coisa sai do nosso controle, a gente desespera. Então, não tente controlar tudo, né? E quem ignora, né, essa habilidade, eventualmente, gente, eventualmente, ela vai se tornar uma pessoa muito rígida demais. O que vai acontecer? Essa pessoa ela vai ser atropelada pelas mudanças, cedo ou tarde, né? Ela vai ver uma mudança, nossa, eu não esperava que eu fosse ser demitido, ou sei lá, não esperava que fulano ia mudar, agora mudou meu chefe, como que eu vou fazer? Ou, enfim, né? Ou você vai lá e começa a fazer dar uma aula para as pessoas
os executivos, você começa a dar uma aula técnica para os caras ali, sendo que não é isso que eles querem ver, né? Eles não estão interessados nisso. Então, quando você não ajusta isso, você é atropelado completamente pelas mudanças, tá? E uma das maneiras de você melhorar a sua percepção do ambiente é através das relações humanas. Nesse canal tem um vídeo que eu explico como essas relações afetam sua produtividade e o que você pode fazer para ampliar essas conexões humanas em seu ambiente de trabalho. Eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser se aprofundar no assunto e descobrir que cultivar relações corretas pode acelerar seu processo de desenvolvimento. Próxima, flexibilidade cognitiva. Isso é o seguinte: o que é a cognição? É a capacidade de você conectar pensamentos, certo? Então, você conectar, você lê as situações e junta tudo, né? Então, você ter uma flexibilidade cognitiva é você se alternar rapidamente entre tarefas, ideias, sem se perder, sem perder a clareza, sem perder o foco. É basicamente isso, é você conseguir navegar entre várias ideias, não ao mesmo tempo, mas rapidamente entre uma e outra. Vocês vão entender. Por exemplo, se você se fixa num único modo de pensar ou de agir, você não consegue lidar com as mudanças conforme elas acontecem. Elas simplesmente, assim, as mudanças elas simplesmente passam por cima de você, entendeu? Então, essa habilidade é você realmente conseguir navegar e mover com agilidade conforme as mudanças acontecem. Percebe? Então, isso que é a flexibilidade cognitiva, né? Vou dar um exemplo aqui mais prático, né? Imagina aí agora um executivo que lida com uma crise de cliente, aí depois o cara tem que ir lá revisar dados financeiros, conversar com o CFO da empresa dele, aí depois o cara tem que ir lá liderar uma reunião estratégica para o time, e tudo isso no mesmo dia, às vezes na mesma manhã, por exemplo, sem perder a qualidade da atuação, percebe? Isso é a flexibilidade cognitiva, transitar entre tarefas e perspectivas sem perder a atenção e o foco, né? E você treinar essa habilidade é muito importante para que você consiga atravessar situações de pressão, né, com várias responsabilidades e decisões complexas para serem tomadas. Próximo é a adaptabilidade. Isso aqui eu acho que nunca vai envelhecer, que é a sua capacidade de se ajustar às novas estratégias, ajustar o seu comportamento às novas estratégias, novas circunstâncias. Não basta mudar as tarefas ali, né, com uma certa facilidade sem perder o foco. Você vai precisar mudar a rota, você vai precisar mudar objetivos ou ajustar objetivos. Você vai precisar abraçar novas realidades. Olha a inteligência artificial aqui, hein, gente? Pois é, novas realidades, abraçando essas mudanças. Isso é vital para você permanecer no jogo, digamos assim. O mundo profissional ele é marcado por essas transformações rápidas, né? Novos mercados, novas tecnologias, crises. E todo lugar que abre uma crise abre uma oportunidade. Sempre temos espaços para oportunidades, certo? No espaço de crise. Quem não se adapta acaba perdendo a relevância, acaba perdendo ali até o foco mesmo. Então a pessoa precisa se adaptar, ajustar as estratégias, aos métodos, aos objetivos, sempre que a realidade pede, né? E mantendo claramente os seus princípios, os seus valores e as suas prioridades num ajuste desse, né? A adaptabilidade é uma habilidade que ela é requerida sempre, gente, porque o mundo ele muda constantemente, Olha só, é só você pegar dos anos 2000 para os anos 2025 agora, né? Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas nós estamos em 2025, a gente está vendo novas disrupções no mundo que estão mudando a forma das pessoas trabalharem, né? Eu acabei de falar da inteligência artificial, começou lá com a internet, depois veio com o iPhone, depois as diferentes redes sociais ali, criando novos negócios, novas maneiras de você se adaptar, certo? E a adaptabilidade ela abre portas para uma outra habilidade que também é de alta performance, a antifragilidade. Como você consegue se beneficiar das incertezas e crescer na instabilidade? Nesse canal tem um vídeo que eu falo como você pode desenvolver essa habilidade com práticas que vão caber na sua rotina.
Vou deixar aqui o link na descrição para você também se tornar do seleto grupo das pessoas que possuem a habilidade antifrágil. E por último, suportar a dor e o sofrimento. Eu acho que essa é a principal disparada, assim, de longe. Mas isso é uma opinião minha. Aqui eu não fiz isso como ordem, tá? Todas elas são importantes, mas suportar a dor e o sofrimento eu acho que é vital. Principalmente porque tem uma frase que é o seguinte, né? O sucesso que você quer está no sacrifício que você não faz. Essa é uma das habilidades que as pessoas negligenciam, principalmente no mundo de hoje, onde se cultua demais a bonança, se cultua demais o prazer, se cultua demais o conforto. E normalmente você precisa se pôr em situações desconfortáveis se você quiser crescer, né? Então, se você quiser avançar, conquistar mais e se desenvolver mais, você precisa estar disposto a suportar a dor que aquela mudança exige. Se você não estiver disposto a esse sofrimento, né? Você vai começar uma mudança e automaticamente você já está fracassando. O sofrimento, gente, ele faz parte de qualquer jornada que seja digna, né? Que seja significativa. Se você vê gente vendendo coisa com facilidade aí, falando que isso aqui é muito fácil, que não tem sofrimento, que não tem. E aqui sofrimento, eu não estou falando que é para você sentir, sofrer, ser dolorido, não necessariamente isso, mas você realmente passar por algum desconforto. Porque sem passar por esse desconforto, você não consegue crescer, né? Renúncia, frustração, perdas, críticas, inseguranças. Essas são dores, gente, que quem nunca teve isso? São dores inevitáveis. A vida, isso é a vida acontecendo, né? O profissional que foge disso, ele é um profissional fraco, ele vai se sabotar, ele vai ficar paralisado, ele vai falar, não quero fazer isso, não estou com vontade, não é isso que eu queria. Enfim, vai começar a dar desculpa, vai começar a reclamar, entende? Então, isso não cabe na alta performance, né? A alta performance é justamente quem suporta a dor e o sofrimento. Só olha, atleta olímpico, imagina quantas vezes, quantos treinos que eles não chegaram no limite, chegaram ali próximo de chegar no não quero, né? A gente teve aí nas últimas Olimpíadas lá o caso da Simone Biles, lá, né? Que ela parece que desistiu da competição, eu não lembro dessa história no detalhe, mas ela simplesmente abriu mão de fazer mais uma competição lá porque ela entendeu que ela precisava resguardar a mente, por exemplo, né? Então, é claro, ela estava ali passando por um processo de crescimento, de suportar a dor e o sofrimento, né? Porque ela já tinha passado por todo aquele processo, né? Tem exemplos nossos aqui da própria ginástica também, que caíram, machucaram o tornozelo, quebraram alguma coisa e depois voltaram e conquistaram a medalha. Então é isso que é suportar a dor e o sofrimento, beleza? O profissional forte que suporta a dor e o sofrimento, ele aprende e se transforma com ela. O sofrimento é um catalisador para a alta performance. A dor, ela não é um obstáculo, mas é um instrumento de aprendizagem. Quem evita a dor, evita também o crescimento. Se você ainda não me conhece, eu sou Gil, mentor dos profissionais de alta performance. Nesse vídeo você aprendeu quais são as 5 habilidades em comum dos profissionais de alta performance, que vão além da técnica e que têm o potencial de te levar para o próximo nível da sua carreira. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda lá na caixinha de perguntas do meu Instagram, o link vai estar na descrição. Para continuar me acompanhando aqui no YouTube, onde eu trago conteúdo sobre como viver uma vida mais produtiva para ter mais resultados, auxiliando os profissionais a melhorarem sua performance na vida e no trabalho, fazendo mais em menos tempo, já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.